encerrar para você esse livro já mencionado pela professora Maria Laura e pelo professor Miguel. Então, eu vou contar um pouquinho da organização do livro, de como ele se constituiu, né? Para que você também, dentre outras coisas, fique interessado em adquirir. Então, esse livro ele tem esse título extenso, História da Educação Matemática no Brasil. E esse no Brasil parece bastante significativo. Vamos fazer uns comentários aí. Então, a história da educação matemática no Brasil, não do Brasil, né? Problemáticas de pesquisa, pontos, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas. Como comentou agora há pouco o professor Miguel, nós digo, um conjunto de pessoas que estava presente na fala de encerramento do primeiro ENAPEM, feita pelo professor Guedes sobre isso, nós ficamos motivados a nos mostrarmos mais internacionalmente, a partir da fala do professor Chubrin e das referências internacionais que ele colocou na sua palestra. Então, aí, um grupo grande começou a conversar sobre a possibilidade de nós elaborarmos um livro que nos desse a conhecer internacionalmente. O livro seria feito em inglês, né? Para que pudéssemos ser conhecidos pela comunidade mais ampla da educação matemática. Essa tarefa se mostrou um tanto difícil, dada a complexidade e a tarefa de organizar uma obra coletiva com tantos autores. E a ideia era que organizássemos uma obra coletiva com tantos autores, mas não que essa obra fosse feita por justaposição de texto, como se ela fosse uma brochura representativa de anais impressos no Congresso. Nós precisávamos construir algo que dialogasse, algo que reunisse um coletivo para pensar, para refletir sobre aquilo que foi trazido no primeiro ENAPEM. Então, aí o grupo mais amplo acordou que a obra ela poderia ser elaborada na tentativa de responder algumas questões, e essas, no final, depois das discussões, da intensa troca e debate através dos e-mails, sobretudo, né? As questões ficaram essas. O que dizem os estudos já elaborados sobre a emergência da história da educação matemática? Qual o significado da realização do primeiro ENAPEM? Interrogações sobre o passado da educação matemática vem mobilizando os pesquisadores brasileiros. Como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogo para o desenvolvimento das pesquisas em história da educação matemática? De que modo a pesquisa brasileira sobre história da educação matemática vem trazendo duas pontes? E, por fim, que história sobre o passado da educação matemática vem referenciando a produção acadêmica da área. Então, basicamente, essas foram as questões norteadoras colocadas como desafio pelo grupo e para o grupo, que se constituiu de 25 autores. Então, este livro ele tem 25 autores e que tiveram por tarefa responder essas questões a partir da leitura e da análise dos trabalhos apresentados no primeiro ENAPEM. Na contracapa do livro, o meu amigo Miranda Mendes, que é coordenador da coleção que saiu desse livro, ele faz observações sintéticas, fazendo menção à forma híbrida como os trabalhos e como a educação, a história da educação matemática vem se conduzindo, bebendo em diferentes locais, em diferentes autores, etc. O
O capítulo 1, né? O capítulo 1 pretendeu então responder aquela questão sobre o significado do Enavim. A gente tem a professora Neuza como coordenadora do capítulo, e os colaboradores são água própria, né? Que escreve sobre a importância do Enavim, e o professor Antônio Miguel, que escreve sobre o que dizem os estudos já elaborados sobre a emergência da história da educação matemática no Brasil. No capítulo 2, coordenado pela professora Cláudia Virginia Flores, a discussão é sobre as problemáticas de pesquisa em história da educação matemática. A própria Cláudia Flores escreve sobre como a matemática foi engendrada em tempos passados nos anos iniciais da escolaridade. A professora Maria Laura escreve como tem se formado e como tem exercido a docência os professores que ensinam matemática no Brasil. E a professora Isabel Cury, vozes, ecos e versões dos discursos inovadores sobre o ensino de matemática. No capítulo 3, diálogos pertinentes, parafraseando o famoso livro Diálogos Pertinentes, diálogos pertinentes da história da educação matemática no Brasil, coordenado pelo professor Vicente Ganica. E a gente escreve esse primeiro item, os diálogos trans, inter e intra da história da educação matemática no Brasil. O professor Antônio Miguel, como e com quem os pesquisadores brasileiros vêm travando diálogos para o desenvolvimento das pesquisas em história da educação matemática. E o professor Ganica escreve a história da educação matemática no Brasil, recortes de uma perspectiva panorâmica. Capítulo 4, que deu imenso trabalho à organizadora, a professora Lélia, imenso trabalho, porque é um capítulo bastante extenso que trata das fontes, né? Então, os arquivos como lugares privilegiados para a busca de fontes, para as pesquisas sobre a história da educação matemática, escrito pela professora Aparecida Duarte e professora Lúcia Vilela. Pontos para a história da educação matemática, indicativos sobre pesquisas recentes, os pôsteres. Essa também foi algo muito interessante, por conta de uma análise que fizeram a professora Josiane e a professora Irani, os pôsteres que foram apresentados também, fazendo então uma contabilização, um levantamento daquilo que estava sendo divulgado através desses pôsteres, né? No item 4.3, livros didáticos como fonte, o que dizem as pesquisas brasileiras do primeiro Enavim, escrito pelo professor Bruno Darcy e pelo professor Davi Costa. No item 4.4, documentos legislativos, fontes para a história da educação matemática, escrito pela professora Adriana Matos e pelo professor Oscar João. E o capítulo 7, extenso, né? O professor Heloísa Silva escreve as fontes orais na pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil, contribuições, desafios e indicações do primeiro Enavim. O professor Claudinei Santana escreve sobre documentos escolares, fontes para a pesquisa em História da Educação Matemática. A professora Rosemary Borges escreve sobre revistas pedagógicas como fontes para a pesquisa em História da Educação Matemática. E, por fim, o professor André Dalcin e a professora Lélia Frick escrevem sobre o exercício do olhar, imagens e história da educação matemática. Encerrando os capítulos, capítulo 5, sobre as histórias da educação matemática já produzidas a partir do primeiro Enavim, coordenado pela professora Maria Célia Leme da Silva. Nós temos um primeiro inventário do professor Irã, categorizando e contabilizando histórias da educação matemática, da própria professora Maria Célia, História do Ensino Primário de Matemática, uma dimensão nova e promissora da História da Educação Matemática, onde, como o título diz, são tratados elementos referidos aos anos iniciais escolares. Né? Depois a professora Maria Miolim trabalha em Educação Matemática em cursos secundários no Brasil, um olhar sobre histórias já produzidas, lançando um olhar sobretudo para o chamado curso secundário. E no último item, a professora Maria Cristina de Araújo Oliveira trata da formação de professores de matemática, historicamente, onde ela aborda, então, o ensino superior. E, por fim, eu realizei uma tentativa de esboçar uma conclusão, onde dei o título por uma história da educação matemática como disciplina científica. Então,
veio aquela fala anterior da história da educação matemática no Brasil e história da educação matemática do Brasil. Então, essa não é por palavras, mas a ideia é que o campo, ou ao que tudo indica, as pesquisas estão avançando nessa transformação de pensar a história da educação matemática do Brasil enquanto consideração de temáticas, não só de temáticas locais, mas de tratar objetos de pesquisa como objetos fenomenais que se apresentam, né? Tratar objetos de pesquisa tem a maneira mais empírica, trazida para a educação matemática no Brasil, pensando em objetos de pesquisa construídos teoricamente. Então, a ideia de que o campo ele se amplia e se consolida, não pela amplitude das temáticas fenomenais para as quais ele vai se debruçar e estudar, mas ele se amplia e se consolida pela melhor caracterização dos seus objetos teóricos de pesquisa, construídos então teoricamente, como nome diz, né? Então, o que se vê, talvez, seja um processo de depuração da ideia de multiplicação dos objetos fenomenais, né, tratados mais os objetos de pesquisa como temáticas de pesquisa para uma migração de construção teórica desses objetos, pouco importando a ampliação fenomenal para a qual se vai estudar. Então, nós estamos muito mais caminhando para, ao invés de falar ensino primário, ensino secundário, formação do professor, etc., temáticas que são, a princípio, consideradas como objeto de pesquisa, nós estamos caminhando para uma ação teórica de objetos de pesquisa, independentemente dos objetos fenomenais, ou apesar dos objetos fenomenais, ou contando dos objetos fenomenais, né? Então, essa é uma tentativa de reflexão que foi feita nessas conclusões. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Como diz o Miguel, eu espero que vocês utilizem a obra como caixa de ferramentas, né? E comprem a obra, né? Comprem a obra. Eu queria também dizer o seguinte, sem nenhuma falsa, né? Eu acho que esse primeiro ele inaugura essa possibilidade da reflexão a partir do evento. O evento não se encerrando nos anais e depois, nunca individualmente, as pessoas se debruçarem sobre os anais. Quer dizer, essa possibilidade de um coletivo se debruçar sobre a produção do evento, refletir sobre ele, materializar essa reflexão em termos de livros e seguir adiante, eu acho que essa é uma situação bastante interessante. E o meu colega Vicente Garinha já disse que este evento vai ensejar por certo a elaboração de uma segunda obra, cujo significado é a reflexão dos trabalhos que foram aqui apresentados. Então, muito obrigado, e eu abro aqui para a participação de todos vocês relativamente a isso. Tá bem. Bom, pessoal, aqui, a gente quer fazer alguma pergunta. Participo aí dessas pesquisas da história da educação matemática sobre a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e queria cumprimentar os palestrantes da mesa, com os discursos, as comunicações também elaboradas aqui para inaugurar
matemática, né, no Brasil. Para a professora Maria Laura, eu gostaria, se ela pudesse ampliar um pouquinho um ponto, que é sobre, não sei se eu entendi, porque ele sempre, num olhar assim, pontual, chega numa fase de finalização aí da comunicação, apontando outras possibilidades, né, os avanços que essa história pode alcançar. Então, pelo que eu entendi, me parece que essas histórias vão contemplando muito esse olhar das práticas, né, do passado, algumas muito limitadas a uso de fontes impressas, né, outras privilegiando narrativas. Eu tenho compreendido isso do campo, né, da história da educação matemática. Ele é bastante diversificado, isso é bom, né? São várias abordagens, vários olhares. Mas, em relação a essa colocação, me pareceu, posso estar enganado, gostaria que você falasse mais um pouco, que há uma extrema importância, uma necessidade quase a gente olhar a história do presente, as práticas do cotidiano. E essa história que a gente vem fazendo, nós construímos nosso objeto a partir de perguntas do presente que interrogam, né, as representações do passado, porque nós achamos que tem muita coisa que realmente foram reinventadas, mas elas permanecem aí. Por exemplo, o caso da tabuada. Então, alguns recortes, né, que a gente faz, aqueles modos como foram trabalhadas as práticas de memorização, de tabuada, elas estão presentes hoje ainda, mas não são da mesma forma como estiveram em determinados outros momentos da história. Então, me parece que essa base conceitual, que depois o Antônio Miguel também coloca muito bem aí, né, esse núcleo, eu não me lembro, eu não conheço muito a teoria do Wittgenstein, preciso, né, dessa linguagem figurativa, parece que ela fica meio que engessando um pouco o texto, mas na verdade essa concepção de ter um lugar de onde se fala nos leva sempre a olhar as questões de hoje, né? O que está ainda incomodando, ou está sendo ainda precisando ser questionado, e nos conduz a um olhar para trás, não interessa se olhando depoimentos, né, de protagonistas do período ou registros que ficaram muito presentes em impressos e produção, né, tanto legal de legislação quanto em produção escolar, como livros, a gente utiliza bastante. Na verdade, o nosso foco da cultura escolar é ver esse movimento, né, como que as coisas foram. Então, eu vejo que de um ponto de vista de uma história que quer perceber, é uma história de relações, né, que quer perceber esse movimento, esse diálogo, me parece que a história do presente é esse lugar de onde a gente sai. Não sei se você poderia colocar mais alguma coisa. E eu fiquei assim na dúvida, será que nós temos uma linha divisória? Porque o passado já passou, mas nós dialogamos com ele através das representações. Mas nós falamos do presente. Bom, Neuza, não sei se eu vou conseguir satisfazer, né, o que você quer. Na verdade, eu não estou dizendo que a gente tem que estudar o tempo presente e não estudar o passado. O que eu estou dizendo é que nosso pertencimento é ao campo da educação matemática e eu não acho que a gente tem que se afastar completamente dele quando a gente estuda o passado. O que eu acho é que nós temos que pesquisar
formas de contribuição que sejam mais incisivas, né? Isso eu acho que virá com o tempo, provavelmente. É recente, a pesquisa é recente, as pesquisas que a gente vê no Brasil, e eu acho que, de fato, existe fragmentação, né? Existe coisa pequena sendo pesquisada e talvez seja o momento de começarmos a pensar em como dar uma contribuição mais efetiva à formação, né? Principalmente à formação dos professores. Será que a gente deveria, por exemplo, incentivar práticas de ensino de história da educação matemática? Ou que a gente poderia pensar em estimular mesmo a produção de pesquisas sobre isso? Então, a fala foi nesse sentido. E eu acho que está faltando isso para nós, né? Eu acho que nós precisamos, o campo precisa dessas pesquisas pequenas, que se debruçam sobre um documento, às vezes sobre uma coleção de livros. Para ele se constituir, ele precisa disso. Mas também nós temos que pensar em, talvez, trabalhos mais de síntese, né? Que possam dar uma visão mais geral. A gente tem, por exemplo, dois livros que são fundadores no nosso campo, são o livro do professor Wagner e o livro da professora Ângela. São livros básicos, né? Que para quem tem interesse em história da educação matemática, é preciso conhecer. E tem havido novas produções também. Eu não estou dizendo que não existam. Eles não existem. A gente tem visto produção de material, né, envolvendo história para formação. Mas a ideia seria que a gente tentar investir mais nisso. Não simplesmente ficar fazendo cada uma a sua pesquisa, tentar abrir uma nova frente. Essa foi a ideia. Assim como a professora Antônio Miguel talvez possa complementar um pouco, porque ele fez referência a outras coisas aí na fala dele. Não sei se contempla a questão, mas é o seguinte, Leandro, quando você tem um estranhamento em relação à questão da temporalidade, eu acho assim, eu acho que esse é um grande desafio para a nossa comunidade também, né? A questão do passado não morreu, né? E o futuro não é o que virá, ele está aqui também. Então, acho que a primeira coisa é a questão de entender um pouco melhor essa questão da sobreposição de temporalidades no tempo presente. Isso é fundamental para quem faz pesquisa historiográfica, no primeiro momento, né? Agora, eu acho que a grande... Eu quis chamar a atenção para o fato que eu considero pessoalmente uma limitação, mas é no sentido assim que a gente poder, enquanto comunidade, começar... Eu acho que ela está posta na raiz da própria comunidade quando... Eu acho que uma responsabilidade até nossa, talvez eu e da Ângela, quando começamos a analisar as primeiras produções e fizemos uma separação entre história da matemática, história da educação matemática e história na educação matemática, né? A raiz dessas separações, dessas categorizações, elas estavam sobretudo presentes no base do tipo de digamos assim, quando surge a Sociedade Brasileira de História da Matemática, né? História da Matemática, eu acho que esse conflito estava um pouco posto, né? Em cima, claro, de como cada pesquisador resolvia fazer as suas investigações, ou mais interessado em fazer a própria história da matemática, ou enfim, essa coisa estava posta desde o início do surgimento da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que começar, para mim, eu acho que está posto exatamente no modo como a gente fala de matemática. E eu acho que a gente olha para a matemática de uma maneira reducionista. E então parece assim, que quando o cara faz história da matemática, você fala história da matemática na Grécia, no Egito, você começa a trazer desde que o mundo é mundo, né? Então a matemática parece que está lá no fim e vem. E a história da educação matemática parece que começa no século XIX quando surge a escola. Né? É como se matemática existisse, né? Desde o tempo a tempo, e que a educação matemática só existisse a partir do momento que surgem os sistemas modernos de educação no século XIX, a partir da Revolução Francesa. Então esse é o nosso primeiro desafio. Então eu quis chamar a atenção, quando a metáfora da questão da pele, é que o corpo humano, na verdade, né, ele faz matemática corporalmente nas práticas culturais. E aí tem um outro conflito. A gente que está falando que faz história cultural da matemática ou da educação matemática, o que a gente está entendendo quando fala em práticas culturais? Eu acho que é um construto muito diferente de conteúdos disciplinares. E aí é que eu acho que entra um desafio também. Parece que quando a gente
gente fala de história da educação matemática, nós só entendemos que a matemática do modo como ela está configurada disciplinarmente na escola, certo? Então, que eu não poderia educar matematicamente, né, em outros contextos de atividade humana que não fosse a escola, né, ou na universidade. E aí, mais recentemente, por quê? Porque aí nós julgamos também sobre o vício, penso eu, de uma concepção que vem do Chevalier de transposição didática, de imaginar que a gente na escola faz o que fazia antes uma cultura dita sábia, erudita de matemáticos e que transpõe para a escola. Então, isso também acho que nos tem travado a visão de entender que nós podemos nos educar matematicamente em todos os contextos da atividade humana, se a gente também puder olhar para a matemática de uma maneira diferente. Então, só estou levantando questões assim, porque eu acho que é um desafio que a gente tem enquanto comunidade, inclusive porque quando a gente vai, por exemplo, nos outros congressos, que você pega na SBEM, onde está separado, né, os grupos de trabalho, tem um par do pessoal da etnomatemática, o pessoal que faz cultura, praticamente vai investigar as matemáticas em outras comunidades, em outros contextos que não é escola, só que aqui essa produção não aparece representada, por exemplo, no Congresso de História da Educação Matemática. Então, estou chamando a atenção para coisas assim. Então, isso tem a ver não só por uma questão de concepção de temporalidade, não é uma temporalidade mais linear, que nós estamos chamando a atenção, que quando eu saio da ideia de disciplina escolar e vou para a ideia de práticas culturais, explode a noção de temporalidade, né? Então, a gente vai falar sobre o que significa uma prática de orientação espacial. Né? Eu posso ter práticas de orientação espacial, estão, por exemplo, no contexto da navegação, desde que o mundo é mundo. Né? Então, quer dizer, esse contexto de atividade humana, por exemplo, a navegação, ele perpassa o tempo. Então, é uma maneira de falar assim, não existe um passado que acabou e um futuro a vir. Né? Então, são os desdobramentos dessas práticas que a gente aqui acontece nesses campos nesses campos de atividade humana e que elas vão sendo de tempo em tempos. A memória dessas práticas é que constitui o nosso trabalho. Então, é nesse sentido que, para mim, é diferente falar de disciplina escolar e de falar que existe uma memória das práticas colocada, né? Memórias de práticas de matemática que são memórias de jogos normativos de linguagem que acontecem em qualquer outro campo de atividade humana que não só na escola. Então, esse é o desafio fundamental para mim, para a gente poder abrir um pouco a questão da divisibilidade no campo da educação matemática. Então, no fundo, é uma própria concepção de conhecimento. Conhecimento não é alguma coisa que só se produz na escola ou na universidade. Conhecimento se produz em todos os campos da atividade humana, através de práticas culturais, né, que são neles realizadas. Então, é nesse sentido que eu desafio: que concepção de conhecimento, que concepção de temporalidade, que concepção de disciplina escolar. É isso. Mais alguma pergunta? Cultural, né, eu entendo que essas práticas culturais, elas geram inúmeras práticas educativas, não necessariamente no âmbito escolar, mas quando a gente faz um recorte dessas pesquisas de disciplinas escolares, nós estamos situando mais a questão da cultura escolar, que é também, que tem ali objetos culturais, né? Está impregnada, mas ela está meio que circunstanciada na escola, pelo menos as pesquisas direcionadas que a gente está fazendo de saberes escolares, de disciplina, elas não pegam essas amplas práticas culturais que a gente sabe, né, que movem aí toda a cultura e a questão do social. Mas a escola é uma das, né? Então, acho que esse recorte vai pudesse complementar um pouquinho. Só gostaria de recorte, né, que a existência, por exemplo, de falar de educação matemática, com letras minúsculas, e educação matemática, com letras maiúsculas, talvez ela possa lembrar um pouco disso. Educação matemática em letras minúsculas, nós estamos pensando que ela ocorre em tempos memoriais, né? Estamos localizando disciplinarmente, falando disso, mas a opção do pesquisador precisa ser debruçar sobre determinado recorte, determinado tema, mas não há dúvida, eu concordo sim que esta aviação para o além
em se fazendo, o escolar também passa a ser certamente reconstituído, reestruturado, né? É muito interessante. Pesquisa que a gente tem feito mais recentemente sobre os primeiros anos escolares vem rompendo com a ideia de disciplina, porque nos primeiros anos escolares as coisas não estão disciplinarizadas do mesmo jeito que nos cursos secundários, né? Então, ali é muito difícil localizar, muitas vezes, qual é a matemática. A matemática está nos trabalhos manuais, a matemática está nas formas, a matemática está no cálculo. Então, isso não está separado, disciplinadinho, para que a gente possa lá estudar, né? Então, essa ruptura com a caracterização disciplinar, eu acho que naturalmente ela ocorre, sobretudo quando a gente começa a olhar para os primeiros anos escolares. A gente vai se interrogar sobre uma série de questões que no curso secundário não estava posto, né? E se a gente for verificar, não está enganado, mas é a nossa suposição de que nós temos relativamente poucas pesquisas em relação à história da educação matemática dos primeiros anos escolares. A gente tem muito poucas pesquisas em relação a isso, né? Elas estão muito mais concentradas naquilo que a gente chamava de ensino secundário, né? De maneira mais tranquila, vamos dizer assim, se falava na matemática disciplinalizada e tal. Então, os primeiros anos escolares já são um caminho para essa extensão, né? Para esse alargamento. E o alargamento, acho que entendi bem, o alargamento ele não ele é um movimento que permite reolhar a própria produção já realizada. Eu acho que é muito saudável. Precisa só criar condições para isso, né? Criar, né? Mas acho que Cícera quer perguntar. Obrigada. Parabéns aos três expositores que abriram muito bem esse tempo, né, discutindo essas questões que foram colocadas. Eu tenho uma pergunta específica para o Dr. Miguel. Miguel, o seu discurso me arrepiou. Eu achei muito contundente, profundo e desafiador nas colocações que você fez. Eu vou pontuar em 3 pontos. Você falou em a dispersão de autores nos trabalhos. Eu pergunto se isso poderia ser diferente, como é que você vê isso? A segunda questão é com relação aos arquivos. Você falou que eles estão postos de forma difusa, um pouco clara, né, nas pesquisas. E o terceiro ponto foi com relação ao novo olhar para a história. Se você pudesse, se eu entendi bem, se você realmente tocou nesses pontos, gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Pode ser? Obrigada. Francisco, tudo bem? Então, não, a questão é assim, quer dizer, o movimento que eu fiz aí no livro, o texto do livro que o Wagner fez referência, foi exatamente de olhar. Na verdade, a minha preocupação foi menos fazer um estudo extensivo, né, do que criar um novo modo de olhar para essa produção. Você mesmo participou de vários movimentos nesse sentido, de olhar para a produção, de categorizar, de criar escritores, mas a ideia foi de olhar um pouquinho para essa produção de um modo diferente. Quer dizer, como a pergunta era com que autores nós dialogamos, então a ideia foi de tentar investigar assim, pontuar mesmo. Quando eu leio o artigo de nós produzidos, nós citamos vários autores. Por que nós citamos? Porque esse é o nosso mundo. O mundo acadêmico exige a citação, né? Segundo Derrida, por exemplo, é o mundo acadêmico. Na verdade, para Derrida, um texto é uma prótese. O que ele fala isso, né? Toda tese é uma prótese. O que significa isso? Que todo texto ele é constituído por remissões a outros textos. Quer a gente tenha ciência ou não, e a quem nós estamos remetendo, ou então no mundo acadêmico, porque isso constitui, né, a questão da autoria, você tem evidentemente que referenciar. Eu estou falando isso, mas porque esse fulano já falou e eu estou refalando, etc. e tal. Então, na verdade, a ideia foi de ler um texto tentando olhar todos os autores que nós chamávamos ao diálogo. Quem nós citamos? E aí a ideia
nós não citamos igualmente, nós não citamos sempre um autor para tentar, digamos assim, fazer uma concordância com o ponto de vista dele. Muitas vezes nós poderíamos citá-lo justamente para criticá-lo, né? Então é diferente quando eu puxo um autor para citar, para reforçar um ponto de vista que eu estou expressando, outras vezes quando eu puxo o autor para fazer uma crítica, eu dialogo ao inverso com ele, também é possível. Enfim, a ideia então foi tentar olhar aquilo que eu chamei de campos, de um campo dialógico situado, que é aquele onde, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa sobre a instituição X na Bahia, e sei lá o quê. Então existe ali um conjunto de autores que a gente chama que já fizeram trabalhos semelhantes, ou especificamente naquela instituição, ou que estão diretamente ligados à questão focal da tese, por exemplo. Então aquilo que eu estou chamando de campo dialógico situado são esses autores com os quais nós dialogamos em função da própria natureza da pesquisa que está realizando, do foco temático da pesquisa. E um conjunto de outros autores que a gente faz remissão, tipo, segundo Chartier, que vai estar aí, né? Segundo Chartier, segundo Ginsburg, segundo... Não é no sentido de ruim isso, porque todos nós nos referenciamos para fazer historiografia em autores, mas nós puxamos esses autores muitas vezes para fazer adesão a um tipo de concepção de história, né? Ou então concepção de metodologia ou método de investigação. Então aquilo que a gente está chamando de campos, de um campo dialógico genérico. Enfim, só para situar mais ou menos. Então a diversidade é nesse sentido. Ela não é sempre ruim, né? É lógico que não é sempre ruim. Uma coisa vem por natureza, a dispersão, por exemplo, do diálogo, muitas vezes é importante. Por quê? Porque nós estamos chamando mais autores, nem sempre é ruim. Agora, no campo situado, os autores que nós costumamos chamar são aqueles autores que estão vinculados mais ao tipo de pesquisa que a gente faz. Então, não estou enxergando nem a dispersão, né, e nem a ideia do cara ter escrito como coisas ruins, é só o sentido de mapear isso. Mas, por outro lado, a gente percebe assim, que quando esse campo dialógico fica muito mais restrito do que o campo situado, o que significa isso? Que nós estamos elegendo um número muito pequeno de autores, certo? E que nós estaríamos configurando, digamos assim, o nosso modo de fazer pesquisa com um foco muito centrado em alguns autores que a gente pode constatar, que vem da França, etc. E tal. Não é ruim, não estou criticando isso também, mas é só uma constatação, que nós podemos também olhar a pesquisa historiográfica de outras maneiras e ampliar esse campo dialógico, né, genérico com outros autores também. Né? Essa é uma primeira coisa. Com relação ao arquivo, é que a gente também trabalha ao fazer historiografia, a gente lida implicitamente, a gente não sente necessidade de falar, por exemplo, assim, o que eu penso que é matemática? Ninguém fala. Matemática para a gente usa a palavra matemática e ninguém para falar assim, eu estou entendendo que matemática é isso. Né? E normalmente nós estamos entendendo a matemática escolar. Né? Então é nesse sentido que eu acho assim, também com relação à palavra arquivo. Muitas vezes fala de arquivo como se arquivo fosse uma coisa consensual, né? Falar em fontes primárias, em arquivo, só que nós precisaríamos referenciar também. Quando você pega uma perspectiva Foucaultiana, por exemplo, o arquivo não é mais aquela materialidade que está posta, como eu falo assim, eu consultei o arquivo da escola X, nós estamos montando o arquivo. Não é que isso é ruim, que a pesquisa não tem como referência a isso também, mas a ideia de arquivo, por exemplo, para Foucault, é outra coisa. Né? O arquivo são discursos, digamos assim, que não têm origem, são discursos anônimos que se perdem. Então, isso exigiria do pesquisador problematizar muito mais seriamente como é que ele constitui o arquivo da sua pesquisa, o corpus com o qual ele está lidando. Então, não se trata de dizer que ele vai desprezar aquele arquivo situado da escola X, mas o arquivo é muito mais, na perspectiva do Foucaultiana, por exemplo, esses discursos que se remetem a outros que não estão localizados ali naquelas fontes onde a gente olha. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, seria necessário que nós também discutíssemos mais aprofundadamente o que nós estamos entendendo por arquivo quando nós falamos de arquivo nas nossas pesquisas. Enfim, é mais ou menos por aí. É tentar problematizar as próprias palavras que a gente acaba utilizando implicitamente, né? E que isso tem repercussão no modo da gente fazer pesquisa e de entender a pesquisa. Né? Acho que não sei se eu consegui te responder, né? Mais alguma pergunta?
Primeiramente, parabéns pela fala dos colegas. E eu estou aqui tentando, de uma maneira elegante, procurando fazer uma pergunta que me inquieta muito em todos os congressos, grupos de pesquisa que eu participo e as pesquisas que a gente desenvolve. Uma provocação que eu sei que inquieta a maioria dos professores que estão realmente em sala de aula tentando fazer o aluno aprender matemática. Como fazer com que essas pesquisas, principalmente no que diz respeito à história da matemática, da educação matemática, efetivamente chegue à sala de aula lá do professor da educação básica e o aluno aprenda tabuada, fazer problema, álgebra, geometria. Como a gente pode fazer com que essas pesquisas cheguem a essa sala de aula e efetivamente o aluno aprenda? É claro que eu vou ter que responder isso, eu pergunto, não tem solução. Né? Eu acho que o papel da história não é um papel de fornecer um recurso que o professor vai aplicar ali, assim outras áreas até propõem isso. Vamos usar o software, vamos usar tal metodologia, nada vai garantir isso, né? Porque principalmente o que é aprendizagem? Aprendizagem é o aluno dar respostas certas no teste. Então, é complexo, a sua pergunta é totalmente complexa. Né? Parece que a gente está querendo voltar àquele tempo, isso ficou bastante evidente na pesquisa que a minha aluna de doutorado, que veio de Angola, eu vou apresentar a comunicação dela, fez sobre a formação de professores de matemática lá, na província de Cabinda. O que os professores faziam nas monografias? Detectavam um problema, o problema é sempre relacionado ao conteúdo escolar. Aí faziam um teste diagnóstico, depois propunham uma solução, e depois davam um teste de novo para ver se aquilo funcionou. Então isso acho que não existe. Agora, o que nós temos que pensar é de que maneira essa contribuição da história, que é uma contribuição realmente muito mais formativa, porque de que maneira a gente pode fazer isso? E então existiam trabalhos caminhando nessa direção. Por exemplo, o próprio sentido de história na escola, né, pode ser trabalhado com as crianças. Né? A própria história da educação matemática, o que nós estamos precisando é de ter maior criatividade para poder desenvolver esse tipo de coisa. Agora, não a história da educação matemática, talvez é fazer a gente entender que esses conteúdos escolares, eles não estão aí porque estão aí desde sempre, sempre foi assim, sempre foram esses que foram cobrados. É no sentido de aguçar a nossa percepção dessas coisas. Por que tem que aprender isso? Por quê? Então, eu acho que a história ela nos ajuda nesse questionamento. É desnaturalizar isso que acontece na escola. Eu sigo nessa mesma linha, mas eu vou dar um exemplo, porque, como eu citei na minha fala, eu também fiz referência aqui à prova Campinas. Então, quer dizer, eu estou numa fase assim de desconstruir a própria noção de disciplina escolar. Né? Eu não acho que a escola deveria ser uma escola organizada por disciplinas, o conhecimento, a possibilidade de a gente mobilizar o conhecimento de outras maneiras, ele não precisaria estar sob a forma de disciplinas escolares. Né? Então, foi exatamente com essa perspectiva que a gente organizou a prova Campinas 2010, mas também nós resolvemos na prova Campinas 2010 usar descritores indisciplinares, o que significa não mais baseado em conteúdos, mas falar de práticas culturais e de uso da linguagem, porque na prova anterior de 2008 a gente havia constatado que grande parte das crianças, né, a gente tinha colocado assim, questões tipicamente escolares, mobilizadas pelas práticas escolares, e questões que eram atípicas da escola. Ainda a primeira prova de 2008 foi prova de português e prova de língua portuguesa e prova de matemática. Ainda foi disciplinada, ou deixou de ser. Mas então o que a gente fez? Uma investigação daquelas práticas que estavam, né, em circulação na rede, e com base nessas práticas nós tentamos colocar questões para as crianças, língua portuguesa e matemática, típicas escolares e fora atípicas. Dando um exemplo, uma das questões da prova de 2008 era assim, era um texto onde a gente fazia uma pequena biografia do Volpe, do pintor, né, dizendo, fazendo uma pequena biografia da vida dele e mostrando que
primeira fase da pintura do Volpe, né, era assim, punhamos um quadro, né, da primeira fase que chamava, não me lembro mais o nome do quadro, mas estava a data do quadro, que era uma cena onde vinha em perspectiva, onde descia um cara no cavalo, uma cena rural, etc. e tal, na primeira característica da primeira fase da pintura do Volpe. E na segunda, temos uma outra tela do Volpe, agora uma tela plana, característica do Volpe, né, de uma segunda fase, e perguntava para a criança, para ela fazer uma comparação entre as duas fases da pintura do Volpe e dizer semelhanças e diferenças dessas duas coisas, né? Uma data dos dois quadros. Surpreendentemente, você pegava uma prova, a criança pegou e fazia assim, isso numa prova de matemática, né? Porque a ideia é investigar a questão da projetividade, da perspectiva, da noção de perspectiva, se a criança não tinha noção de perspectiva, de ver os quadros, etc. A criança pegou e somou 1940 mais 1953, que eram as datas dos quadros, e diz assim: Volpe comprou 4.884 casas, certo? E erra na conta, né? Então, por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque aquilo que reiteradamente é a prática das professoras, elas passam os 4 anos tentando ensinar para as crianças a fazer os algoritmos das operações, certo? E o que acontece? Elas erram exatamente naquilo que é a preocupação reiterada nas práticas escolares, e no quadro geral, surpreendentemente, as crianças se desempenharam melhor nas questões atípicas do que nas questões típicas. E foi por isso que na outra prova a gente resolveu, então, colocar as coisas de outra maneira, não usar os descritores disciplinares, mas fazer uma prova indisciplinar com questões remetendo às práticas culturais. Eu estou chamando a atenção disso exatamente porque quando a gente pergunta que papel a história, ou digamos qualquer outra coisa, pode ter, né, nas nossas práticas, que papel efetivo, eu acho que a primeira coisa que a gente acha, no sentido da caixa de ferramentas desconstrutiva, é exatamente chamar a atenção que nós não queremos mais perpetuar a escola do jeito que ela está, né? Eu acho que o grande desafio da história, eu acho que ela pode se antecipar, inclusive com relação a outras modalidades de pesquisa na educação matemática, é exatamente mostrar que a escola também pode ser de outra maneira, mostrando que matemática não é só aquilo que eu posso entender a prática do cálculo escrito, não como uma prática meramente escolar, ela surge em outros contextos da atividade humana, e a aritmética escolar não é fruto de uma transposição de uma esfera sábia para a escola, ela estava nas práticas comerciais antes de estar na escola, depois se transforma. A própria ideia da aritmética escolar, da disciplina aritmética escolar, ela se baseia por quê? Por que isso foi importante? Porque as práticas de realizar os cálculos, as transformações de unidade, elas estavam nas práticas comerciais. Então, acho que é tirar um pouco a trave da nossa visão de entender que matemática tem que ser aquilo que a escola valoriza, do mesmo modo de um currículo centralizado, que vê muito mais a matemática como um domínio de conhecimento do que propriamente a matemática como um conjunto de práticas. Então, eu entendo por aí, não sei se não tem uma resposta como a Marinaldo está dizendo, porque o nosso desafio é outro. O nosso desafio é desconstruir essa escola do jeito que ela está posta disciplinarmente e tentar, certo, mostrar que é possível ter um diálogo com as práticas culturais honestas dentro da escola e não seja na forma de disciplinas escolares. O que não significa que muitas das coisas que nós fazemos em matemática, que elas deixem de ser feitas, mas elas não vão ser feitas no sentido conceitual, disciplinar do modo como ela é feita, né? É nesse sentido que a ideia de práticas culturais, que os historiadores gostam tanto de falar, elas podem desempenhar um papel positivo nesse sentido, para a gente poder visibilizar um outro tipo de escola que não é esse, né? Mas por aí, não sei. Então, fiquei pensando que é interessante, né? As crianças têm uma avaliação melhor nas questões atípicas, diferentemente da avaliação das questões típicas. Eu vou contar uma história de uma vez, a periferia de Guarulhos, era uma vez uma rede de escola com os pais. E era uma vez uma coisa chamada Olimpíadas de Matemática. E as Olimpíadas de Matemática mobilizam uma rede pública de periferias de São Paulo, Guarulhos, e no reforço das questões típicas. E mais do que isso, na caracterização e organização das salas de aula na escola. Os alunos vão fazendo as fases e vão sendo selecionados para serem colocados em classes fortes, classes médias e
discordar diante de uma... eu acho assim, tem muito da... Acho que a nossa educação, de maneira geral, ela vem perpassada por... digamos assim, desde que a gente conseguiu derrubar a ditadura militar, eu acho que o discurso pedagógico se polarizou em duas vertentes grandes, né? Que é as ideias vindas de Paulo Freire e depois as ideias vindas de Saviano, né? E o grande argumento, né, que vinha, na força que vinha com as ideias do Saviano, é que que as crianças na escola deveriam ter acesso ao saber, aquilo que ele fala assim, aquilo que a humanidade acumulou, né? O conhecimento acumulado pela humanidade, né? E esse conhecimento acumulado pela humanidade, essa grande enigma, né? E o que significa a criança ter acesso ao conhecimento acumulado, né, pela humanidade, né? Enfim, tinha tudo isso, e no fundo dessas ideias estava exatamente essa ideia de sistematização, que o saber sistematizado, ele é importante, etc. E que a escola deveria, sim, porque se o oprimido não dominasse aquilo que o opressor oprimiu, ele nunca dominou. Enfim, aquele discurso que todo mundo sabe, né? Ao longo de 30 anos, a minha tendência foi tentar também desconstruir esse discurso. Primeiro, eu acho que a escola não é ela que cria as desigualdades sociais, né? Eu acho que grande parte do discurso meritocrático hoje na escola está baseado na ideia de que a escola tem que dar igualdade de oportunidades para todo mundo, né? E aí, em cima dessa ilusão de igualdade de oportunidades, o que acontece? Você cria essa passagem hierarquizada, desenvolvimentista, sistematizada, né? Que no fundo, a única coisa que ela faz é jogar muita gente para fora, não é isso? E justificar o privilégio de alguns que chegam, etc. Então, acho que a gente também tem que ter a função, enquanto historiadores, né, da educação matemática, questionar esse tipo de modo de ver a escola. Por que a escola tem que ser assim? Por que a escola tem que estar organizada em cima de disciplinas? Por que ela tem que ser seriada? Por que ela tem que ser hierarquizada? Por que ao discutir com a criança uma prática cultural que é realizada fora da escola e problematizar essa prática, eu não estaria dando acesso à criança, né, de uma maneira muito mais, digamos assim, muito mais efetiva dela, da escola dialogar com o mundo, do que simplesmente ter acesso a esse saber sistematizado. De maneira geral, eu resolvi assim: a gente tem a ilusão de que esse saber conceitual, ele se traduz em habilidades e competências para a vida. Esse é o discurso das habilidades e competências dos padrões curriculares. Acabou. Só que no fundo isso é uma ilusão. Quer dizer, a escola não consegue, né, porque não pode habilitar ninguém a construir a habilidade, a competência para nada, para nenhuma prática cultural, a não ser a prática de leitura e de escrita, né? Então isso também está patente na própria Campinas. Quando você faz referência a uma prática cultural pela escrita e pela leitura, é muito diferente de você realizar efetivamente aquela prática. Dando um exemplo, uma coisa, né, vou voltar a dar um exemplo nessa prova. Então tinha lá um mapa da cidade de Campinas, do centro de Campinas, e na prova pedia, você marque no mapa o cruzamento das ruas X e Y, né? Enfim, e o cruzamento das ruas tal. E agora descreva, né, o caminho que você faria, o caminho mais curto possível para sair do ponto A e chegar no meio. Então a ideia é, primeiro, verificar como a criança usava a linguagem, se ela usa a linguagem descritivamente, se ela descreve o caminho, e a outra era assim, se ela de fato consegue significar a prática de orientação espacial usando o mapa da cidade, né? Então uma das respostas era assim: eu olharia nos dois lados e passaria rápido, né? O que significa isso? Né? Que a criança, ela sai daquele regime de normatividade que está posto na prova, certo? Que a gente esperaria que ela falasse no mapa, eu passaria pela rua tal, chegaria tal. Mas ela se coloca na situação efetiva, real, de estar atravessando a rua, né? E tem que se deixar o corpo dela, o corpo físico dela, ela tem que obedecer às normas agora do trânsito da cidade, e não as normas de se utilizar o mapa, o discurso normativo do mapa para poder realizar a prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma coisa é a gente imaginar que na escola nós podemos desenvolver competência e habilidade das crianças para realizar práticas culturais que são realizadas fora da escola. E outra coisa é de se referir a elas através da prática da escrita. Isso no Tratado do Wittgenstein é muito sintomático, né? Por isso que o meu ator, eu estou citando ele aqui. Ele vai falar assim, uma coisa, quer dizer, como é que a gente aprende a determinar o comprimento? A gente aprende a determinar o comprimento não
significado da palavra determinar e da palavra que é cumprimento. Eu aprendo a determinar o cumprimento determinando o cumprimento. Ou seja, traduzindo, se eu quero saber se você sabe amarrar o seu sapato, a prática cultural de amarrar sapato, o que você faz com a criança? Você pede para amarrar, você amarra o seu sapato. É assim que eu verifico, né? Eu não vou pedir para ela fazer um texto, para ela, né? Fala, escreva como amarra sapato. E também não vou pedir para ela perguntar o que é sapato e o que é cadastro. Né? Enfim, eu estou fazendo uma caricatura, mas no fundo o que a gente faz na escola é imaginar que o acesso a esse saber sistematizado, que é conceitual, etc. e tal, que nós, através disso, nós estaremos dando condição da criança se inserir no mundo, né, das práticas culturais, no mundo dos campos efetuais humanos, com mais competência, né, do que simplesmente ela se educar simultaneamente nesses campos. Isso, claro, eu estou só acenando por uma contradição que está posta no nosso discurso de professores e que eu acho que a gente tem que problematizar. Né? Esse é o discurso meritocrático das habilidades e competências. Ela nos dá a ilusão de que nós, enquanto professores, estaríamos efetivamente, né, desenvolvendo competências e habilidades das crianças, mas essas habilidades e competências nada mais são do que habilidades e competências para um conteúdo cultural escolar específico. Se você olhar na matriz do Saresta, você vai ver, né, como localizar o ponto na reta. Então, nós não conseguimos sair daquela coisa de falar em números e chegar no número natural, número racional, número real, e fazer esse percurso, né, clássico, tradicional, que está posto nas escolas. Por quê? Porque a matemática é vista como um domínio de conhecimento, certo? E só assim que nós sabemos ensinar matemática, e a gente imagina que as crianças têm que aprender matemática. Mas eu acho que a gente pode ensinar de outras maneiras, e aprender de outras maneiras. Nesse diálogo, não é simulando as práticas, mas problematizando as práticas dentro da escola. Então esse é um desafio, e é um modo como a gente tem brilhado aí ultimamente, por isso que eu falo assim, é um desafio para nós, porque nós somos uma comunidade específica que valorizamos a matemática, nós estamos deixando de valorizar a matemática, mas tentamos simplesmente dizer, olha, matemática pode ser uma coisa muito diferente daquilo que a gente imagina que ela é, né? Vamos tirar a trava do olhar e tirar essa coisa de que matemática é só aquilo que está na disciplina de matemática na escola, ou aquilo que a gente imagina que são as disciplinas, né, matemáticas da nossa formação de professores também. É um desafio diferente, por isso não é à toa que eu fiz referência ao corpo humano. É o corpo humano, né, nas práticas efetivas, participando dos jogos de linguagem das práticas efetivas, que produz conhecimento. É assim que ele faz. Agora, é lógico que também nós fazemos isso na escola, mas na escola nós fazemos indiretamente, tentando falar do mundo de uma outra maneira, através da prática de leitura desse livro. É isso. Só fazendo uma definição rapidinha. E a proposta do que você falou, se a gente efetuar, a gente pensar em práticas culturais que envolvem a dissertação escolar, mas recentemente foi defendido uma tese doutoral muito claro, agora pode uma coisa. E ele desenvolveu uma tese muito interessante. Ele estudou Platão, a matemática, e estudou a tradição Platão-Euclides. Não sei se alguém aqui deve lembrar disso. E muito interessante, porque ele mostra que as práticas de pensar pré-Euclides, elas estão muito ligadas à questão analítica de pensar a matemática. E Euclides vem e constrói uma tradição da qual nós somos herdeiros até hoje, que é a tradição sintética de pensar a matemática. E essa tradição sintética, ela se revela desde os primeiros anos escolares. Não é que ele dá uma volta nessa tradição, né, 300 anos antes de Cristo, né, e está tão enraizada dentro da nossa. Essa passagem parece complicada agora em relação a esta ideia, a categoria do saber historicamente acumulado, né, posta na pedagogia historicista, etc. Eu acho que esse momento é um momento de reificação dessa categoria, né? No sentido de, bom, o que é isso aí? Né? Isso aí é tudo, isso não é nada. Né? Mas eu acho que presentemente este jogo, este falar do saber acumulado, ele não é algo reificado, é algo que se pensa num movimento de progressão. Né? Então, quer dizer, o simples fato das crianças, num primeiro momento, falarem de bico de um poliedro e em seguida elas falarem de vértice de um poliedro, quer dizer, isso é um movimento
está presente, pode estar presente nos diferentes anos escolares, e a gente não está aí ficando um pouco chegado ali está o saber historicamente aquilo lá, e aqui não está nada. Não, ele está desde o prézinho, né? Desde esse saber historicamente aquilo lá, ele está, né? Uma coisa sobre isso, porque isso é um outro vício, a ideia do desenvolvimentismo, né? Por que a gente não... E a gente que é historiadores, nós somos historiadores da matemática, e a ideia do historicismo e do desenvolvimentismo, eu penso que ela tem contribuído negativamente para aquilo que a gente faz na escola. A gente não precisa, e aí todas as psicologias do desenvolvimento que se constituíram no século XX, né? Você vai lá Piaget, tentando mostrar as etapas do desenvolvimento cognitivo. Ultimamente eu estou desconstruindo isso. Nós não precisamos de um tipo de psicologia assim, e nós podemos lidar com o conhecimento de uma maneira muito mais efetiva e interessante na escola, pegando o que tinha ensinado. Pega os jogos de linguagem, eu não preciso ter um tipo de aprendizagem continuista. Dando um exemplo, ninguém vai definir o que é número, né, para saber depois como usar os números. Né? Ou seja, o número também não tem nenhuma coisa de essencialista. Os usos sociais que são feitos dos números são diversos. O número que a gente opera, né, para fazer as contas, que as crianças sabem os algoritmos, etc., das operações fundamentais, quer dizer, ali, esses números que servem para operar, faz parte de um jogo de linguagem que vem lá no sistema embaralhado, com as regras do sistema de numeração, etc. É tão importante aprender isso, mas como um jogo, que eu não preciso ter continuidade no outro. O número que aparece no código de barras aqui, ele faz parte de um outro jogo de linguagem que não transpõe. A ideia de aprender a operar com os números não me torna mais apto para entender o significado do número no código de barras. Como não me torna mais apto para entender como que no CEP, como que eu envio uma carta para você e ela chega no seu endereço corretamente. O número lá faz parte de um outro jogo de linguagem, que tem uma outra significação. O número na placa de automóvel tem outra significação. Me parece que é muito mais politicamente interessante que na escola nós estivéssemos discutindo o processo de produção de significados, do modo como esses números aparecem nos diferentes jogos de linguagem e dos papéis políticos que eles cumprem, sociais que eles cumprem efetivamente, do que ficar definindo coisas, né? E nesse esquema sistematizado e acreditado. Então, não acho que seja uma escola que nós estaríamos, né? Ao contrário, acho que a gente estaria dando muito mais significado para a escola e para aquilo que as crianças fazem, dialogando com as práticas do uso dos números, né, fora da escola, do que propriamente seguir esse edifício euclidiano que nós não conseguimos